A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 6, com a jornalista Vanessa Cruz. A entidade da Transparência já iniciou diligências para tornar públicos os clientes da Spinum Viva. Apesar de o Primeiro-Ministro ter tentado por 2 vezes recorrer da decisão do Tribunal Constitucional, os recursos não foram apreciados e a lista dos clientes da Spinum Viva, a empresa familiar do Primeiro-Ministro, vai mesmo ser publicada. Ainda assim, a entidade da Transparência afirma que a divulgação está dependente da colaboração do próprio Luís Montenegro e, por isso, acrescenta que, por agora, Ricardo, não é possível antecipar um prazo exato para a publicação desta lista de clientes. E André Ventura quer esclarecimentos das autoridades e do Ministério Público sobre as buscas feitas à Câmara Municipal de Albufeira. O presidente do Chega acusa o Poder Judiciário de estar a perseguir a opinião do Chega numa conferência de imprensa na Assembleia da República, acompanhado por parte da Direção Nacional do Partido. André Ventura criticou a atuação das autoridades e do Ministério Público e pede esclarecimentos sobre o que é que motivou a realização das buscas. Isto não é aceitável numa democracia. Era importante, por isso, que as autoridades fizessem um esclarecimento ao país sobre o que aconteceu hoje, como fizeram noutros casos e como fizeram noutras situações. Os fundamentos que levaram a estas buscas foram declarações do autarca e presidente da Câmara numa Assembleia Municipal, portanto, no exercício do seu mandato de presidente de Câmara, dizendo, cito, isso é para dar casas a ciganos e eu não vou alinhar nisso. Prendam-me, então. Prendam, porque já disse isso. André Ventura lamenta a utilização de meios coercivos do Estado, num caso que considera ser de liberdade de opinião, e acrescenta ainda que este tipo de iniciativas é apenas um ataque à liberdade de opinião e à atuação dos protagonistas políticos. Falta ouvir também as declarações que, no fundo, estão na origem desta história, que envolvem o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que foi eleito pelo Chega. Afinal, Vanessa Cruz, que história é esta? Rui Cristina fez estas declarações durante um encontro da Assembleia Municipal de Albufeira. Vamos ouvi-las. Comigo não. Peço imensa desculpa. Eu não vou gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto eu tenho aqui os albufeirenses com necessidades de casa. Peço desculpa. Isto é duro estar-vos a dizer isto. Podem chamar xenófobo, podem chamar o que vocês quiserem. E primeiro estamos nós que pagamos impostos e que temos necessidades. E depois está estas comunidades. Desculpem lá, isto é tão simples como eu estou aqui a dizer. Preto no branco. Declaração que levou a deputada municipal em Albufeira, eleita por PSD e CDS, a fazer uma denúncia ao Ministério Público. Rui Cristina não gostou, já apresentou, entretanto, queixa contra Helena Simões, acusa de difamação agravada e denúncia caluniosa. Para já, o presidente da Câmara de Albufeira é que está a ser investigado, é suspeito dos crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio por causa da declaração que ouvimos neste noticiário. E há outro caso judicial a marcar o dia, que envolve um outro presidente de Câmara, neste caso o presidente de Câmara de Oeiras. Isaltino Moraes é agora acusado pelo Ministério Público de desviar 150 mil euros para refeições, álcool e tabaco. Acusação contra o autarca e também mais 22 elementos da Câmara. De acordo com a investigação, terão feito estes gastos em mais de 1.400 refeições pagas pelo município, almoços que ultrapassaram em muitos casos os 900 euros. Para Isaltino Moraes, refeições fora fazem parte do dia-a-dia das autarquias. Obviamente que há almoços de trabalho todos os dias, ou se não é todos os dias, com alguma frequência. Reuniões que se prolongam até às 4 da tarde e nessa altura vai-se almoçar. Vamos lá ver. Quanto a bebidas alcoólicas, o vinho é álcool, de facto. E, portanto, são refeições normais. Quer dizer, não se vai dizer a uma pessoa não bebe vinho, não é? Estas refeições fazem parte da atividade administrativa normal de uma Câmara Municipal do dia-a-dia. É o que entende Isaltino Moraes em declarações junto à Câmara Municipal de Oeiras, um registro da RTP. Os arguidos neste processo são acusados de crimes de peculato e abuso de poder. Um dos acusados é Joana Batista, que já não está na Câmara Municipal de Oeiras, é agora vereadora da Câmara Municipal de Lisboa
Isto motivou alguma reação por parte de Carlos Moedas? Sim, o autarca da capital pede ponderação para que se evitem populismos numa acusação sobre despesas de almoço. Na reunião pública da Câmara, sai em defesa de Joana Batista, diz que a vereadora cumpriu sempre as regras da autarquia e que os almoços que teve em Lisboa foram apenas almoços de trabalho. A vereadora socialista Alexandra Leitão questionou ainda o autarca sobre se vai manter Joana Batista em funções, mesmo depois de, em 2021, Carlos Moedas ter dito que não trabalharia com ninguém que fosse acusado. Carlos Moedas diz que não é assunto para ser tratado numa reunião do município de Lisboa, pede apenas ponderação nas acusações. E noutra matéria, o Ministro da Agricultura veio esclarecer que o anúncio da redução de 10 cêntimos no gasóleo não acresce aos 10 cêntimos de desconto que vão para o gasóleo profissional. Estamos aqui a falar de gasóleos diferentes, o verde e o profissional. Sim, o gasóleo agrícola e o profissional. O desconto de 10 cêntimos neste gasóleo que é utilizado por agricultores, produtores florestais e pescadores vai ser aprovado na sexta-feira em Conselho de Ministros. Disso mesmo deu conta o Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que numa resposta rápida ao Observador explicou que é uma medida para equiparar apoios entre setores. Não acresce nada, é para ter o mesmo tratamento. O Ministro da Agricultura, à saída de uma conferência da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, em Lisboa, indica também que está a trabalhar com o Ministro das Finanças para uma fórmula de apoios no que toca aos fertilizantes, tendo em conta que o preço dos fertilizantes também está a aumentar. Entretanto, no Parlamento, o debate era sobre o aumento dos preços devido à guerra no Médio Oriente, mas acabou por ser a visita de José Luís Carneiro à Venezuela a marcar a tarde parlamentar. Sim, o debate foi pedido pelo PCP, tinha como objetivo obter respostas do Governo sobre a resposta ao aumento do preço dos combustíveis e do cabaz alimentar, mas a discussão acabou por ser entre os ataques ao secretário-geral do PS. A acompanhar o debate esteve o Miguel de Viterbo Dias, agora em direto nesta edição. Miguel, acabou por ser o líder do Chega a tirar a José Luís Carneiro sobre essa ida à Venezuela. Que justificação é que deu o PS para esta viagem? Diz que foi apoiar as comunidades portuguesas. José Luís Carneiro apareceu na sessão plenária à meio da tarde, mas ficou com as orelhas quentes antes disso, porque André Ventura aproveitou esta discussão marcada pelo PCP para atirar ao líder do PS e para dizer que não teria problemas em viajar até à Venezuela para apoiar as comunidades portuguesas, mas não para apoiar o atual regime. Nós iríamos sempre acompanhar uma visita às comunidades portuguesas na Venezuela, mas nunca acompanharíamos o que os senhores fizeram, que foi o seu deputado e os líderes do seu partido irem prestar vassalagem a um regime tirano, corrupto e a um regime destruidor das pessoas. Foi isso que foram fazer. Ora, se André Ventura falou em amigos do PS, os socialistas responderam com outro tipo de amizades, no caso a de Viktor Orbán e André Ventura. O senhor fala da Ucrânia, mas está aliado com aqueles que combatem a ajuda ao povo ucraniano, que combate o invasor russo. O senhor é um colaborador de Putin através da colaboração de Orbán. Senhor deputado, o senhor é uma fraude política. E deixe-me dizer, porquê é que foi visitar Orbán? A pergunta retórica de Eurico Brilhante Dias neste debate que terminou agora mesmo com Carlos Abreu Amorim, Ministro dos Assuntos Parlamentares, a garantir que o Governo está preocupado em manter o equilíbrio no país a longo prazo e por isso não pode dar respostas em cima do joelho ao aumento dos custos, respostas que aqui foram pedidas não só pelo Partido Comunista, mas também por outros partidos da oposição ao longo desta tarde. Reportagem do Miguel Viterbo Dias com a questão da Venezuela e a ida de José Luís Carneiro ao país a marcar o debate parlamentar. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 25 de março. Com um balanço, desde abril do ano passado já foram aprovados 1.163 vistos a imigrantes através do protocolo de migração regulada, um balanço feito pelo Governo à agência Lusa. De acordo com a Secretaria de Estado da Presidência da Imigração, a maioria dos trabalhadores entrou para a agricultura, construção e imobiliário, mas a procura está a aumentar também noutros setores. Já há data para o arranque da Urgência Regional de Obstetrícia e Ginecologia na Península de Setúbal, 15 de abril. Esta urgência vai funcionar em 2 polos, no Garcia de Horta em Almada
Almada e também no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. O protocolo foi assinado esta tarde entre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e os Conselhos de Administração das Unidades Locais de Saúde de Almada Seixal, Arco Ribeirinho e da Arrábida. Foram encontradas em Portugal 2 mulheres francesas mortas. Tinham sido dadas como desaparecidas em França na última sexta-feira. Ao que o Observador apurou, um ex-polícia de 42 anos é o suspeito de ter raptado a ex-companheira e o filho de 13 anos, cuja custódia tinha perdido, e também de ter raptado a nova companheira e a filha de 2 anos. Cédric Prison, este homem, foi ontem à noite detido na Meda, no Conselho da Guarda, na companhia dos 2 filhos, que estão sãos e salvos. As 2 mulheres foram encontradas mortas esta tarde em Portugal. O Irão deixa um novo aviso aos Estados Unidos. Caso os norte-americanos intensifiquem os ataques, Teherão pode abrir uma nova frente de guerra no estreito de Bab el-Mandeb. Fonte do regime iraniano, citada pela agência Tasmin, ressalva que se os americanos querem pensar em soluções para o estreito de Hormuz, através de medidas estúpidas, estou a citar, devem ter cuidado para não adicionar mais um estreito aos problemas. Esta tarde, o Irão anunciou 5 condições para terminar o conflito e entre elas está precisamente a exigência de que os Estados Unidos reconheçam a soberania do Irão sobre o estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo a nível mundial. Ainda nesta edição, uma pergunta. Ricardo, costumas encontrar objetos perdidos quando vais à praia? Não, eu acho que estou na categoria dos que perdem objetos na praia, mas não encontram. Olha, na Escócia, uma cadela chamada Maggie encontrou uma garrafa com uma mensagem que tinha acabado de dar à costa enquanto estava a passear com o dono. Ora, à BBC falou o dono, Mike Scott, diz que se apercebeu de uma garrafa de vidro muito escura com uma tampa e algo lá dentro. A garrafa foi atirada a partir do Canadá e terá percorrido mais de 4.000 quilómetros no Oceano Atlântico antes de chegar a uma praia escocesa, ou seja, sobreviveu a 2 invernos no mar. Foram as contas feitas pelo dono da Maggie. Atravessou o Atlântico. E o que é que dizia? A mensagem, message in the bottle? Olha, dentro da garrafa estava um saco de plástico com um fecho duplo e uma carta em francês, assinada por uma mulher que se chama Annie. Lançou a garrafa ao mar a partir de um ferry em agosto de 2024 e pedia nessa carta para que quem encontrasse a mensagem a contactasse. E já foi estabelecido o contacto ou não? Olha, foi não através do dono da Maggie, mas sim da mulher dele. Enviou-lhe uma mensagem através do Facebook, mas até agora ainda não obteve resposta. Vamos ter de esperar pelo desenrolar desta história. Sabes que eu uma vez encontrei uma garrafa no mar, é verdade. E então afinal também encontras... E nadei para ir buscar a garrafa, a garrafa, tirei o papelinho, mas não tinha nada, a água tinha danificado a mensagem, portanto nunca saberei o que estava escrito naquela mensagem. Mas mistério que fica no ar. Fartei-me de nadar, foi numa praia na costa alentejana. Já lá vão uns anos, ainda tinha boa capacidade nessa altura. Hoje é que estou aqui, um farrapo, um velho trapo. A Vanessa Cruz vai regressar às 6h30.